pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula do Conquistar. Eu sou a professora Ângela Pessoa, docente de matemática da Escola Estadual Jorge Caran Neto, pertencente à Coordenadoria Distrital 5. Se você quiser, pode me seguir nas minhas redes sociais, @prof_Angel_Paula. Eu também convido você a nos seguir em nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, e também tirar aquela foto e nos marcar no hashtag Projeto Conquistar Seducam. Nós vamos agora para o episódio 11, Desafio Matemática, Trajetórias em Parábolas, com detalhamento função polinomial do segundo grau, gráfico de uma função polinomial de segundo grau. E agora eu quero te chamar para o nosso primeiro desafio. Vamos lá? Vamos falar um pouco dos cangurus, que são mamíferos que se desenvolvem no útero e no marsúpio, que é uma espécie de bolsa na região da barriga da fêmea. Desta maneira, os cangurus são chamados de marsupiais. Além disso, são nativos da Austrália e conhecidos por suas habilidades únicas de locomoção através de seus pulos poderosos. Vamos ver aí no VT? Vejam só, eles têm uma maneira peculiar de se locomover. Através dos seus pulos, você pode perceber que ele pode se locomover em uma determinada altura. Com isso, deixarei para você duas perguntinhas. Por que ao se locomover, os cangurus saltam ao invés de caminhar? Como se chama a trajetória dos saltos dos cangurus? Vou dar um tempinho para você responder. Ok, agora vamos verificar as respostas das questões que eu deixei para vocês. Primeiramente, por que ao se locomover, os cangurus saltam ao invés de caminhar? Sabe por quê? Porque não conseguem mover suas patas separadamente. Pergunta de número 2. Como se chama a trajetória dos saltos dos cangurus? Chama-se parábola. Olha só aí no VT a locomoção desse canguru, e no momento em que ele está se locomovendo, tem uma linha tracejada e você pode perceber que nós temos aí uma parábola. E agora nós vamos para o nosso primeiro conteúdo. Ok, vamos receber neste momento uma visita muito especial, que é o canguru Conquistar. Muito bem, seja bem-vindo. Espero que você compreenda a aula e fique à vontade conosco. E ao falar dos cangurus, vale a pena acrescentar e compreender que seus membros traseiros musculosos permitem que eles saltem grandes distâncias, alcançando uma velocidade impressionante de até 70 km por hora e dando saltos de até 3 metros de altura. Os pulos dos cangurus são um exemplo fascinante de movimento em parábola, o que nos permite explorar o conceito de função do segundo grau em suas trajetórias. A curva formada por seus saltos é similar à representação gráfica de uma função quadrática,
com uma ascensão até a altura máxima e uma descida suave ao tocar o solo novamente. Com isso, iremos falar agora da função quadrática e vamos para este exemplo que você está vendo aí na sua telinha. Em certa horta comunitária, um canteiro retangular de verduras será ampliado em uma mesma medida, tanto no comprimento quanto na largura, como mostra essa figura. Vamos conhecer um pouco a respeito da horta comunitária. Elas são ótimas alternativas de ocupação para terrenos baldios, espaço que muitas das vezes são rejeitados, são utilizados como depósitos de entulhos. No entanto, essas hortas, elas podem sim oferecer alimentos frescos e saudáveis e por muitas vezes, para os moradores que moram naquele local, servirem como fonte de renda. Vejam só essa figura que está mostrando o processo de ampliação. O problema nos disse que esta horta ela vai ser ampliada tanto no comprimento quanto na largura. Então, aumentou X valor, porque nós não conhecemos esta medida, e no comprimento também aumentou-se X valor. Então, nós temos agora um terreno com medidas diferentes. Então, o que está acontecendo? A largura passou a ser X mais 7m e o comprimento passou a ser X mais 10m. E agora nós vamos calcular qual é a área desse novo terreno. Como se trata de uma figura retangular, sabemos bem que a área do retângulo é dada pelo produto do comprimento e da largura. E como estamos falando de função e existe um valor x desconhecido, vamos chamar essa área de f, porque vamos trabalhar ela em função da medida x, conforme foi indicado na figura. Então, como falamos, a área de um retângulo é dada pelo produto da largura e do comprimento, já temos aqui os valores na sua lousa. E faremos essa multiplicação utilizando a propriedade distributiva, ou seja, f de x é igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes 10 é igual a 10x. Não esqueça do jogo do sinal. 7 vezes x é igual a 7x. E 7 vezes 10 é igual a 70. Organizando esse cálculo e trabalhando os termos semelhantes, que no caso é 10x mais 7x, teremos como cálculo final 17x mais 70. Ou seja, a área desse retângulo de maneira ampliada é dada por essa função do segundo grau. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido como calculamos a área de um retângulo como a medida que desconhecemos. Então, essa fórmula que acabamos de encontrar, chamamos de lei da função, que expressa a área do canteiro de forma ampliada. E agora vamos para o desafio 2. Agora nós vamos responder a pergunta do desafio 2. Ainda conforme o exemplo do canteiro e suas medidas, se considerarmos x igual a 2 metros, qual será a área deste canteiro após ser ampliado? Vou deixar você pensar um pouquinho para responder essa questão.
Você já pensou aí? Já conseguiu um resultado para essa questão que foi passada para você? Vejam só, como nós falamos ainda agora, qual será o valor dessa área para o valor de x igual a 2? Então, vamos verificar aqui na tela como que vamos resolver essa questão. Como foi falado, este valor aqui, que no caso chamamos de lei da função, expressa a área dessa horta, desse terreno, de forma ampliada. Mas o problema está considerando o valor de x igual a 2. Veja só, somente substituir o valor de x para 2. E ao resolver esta questão, teremos então f de 2 é igual a 108. Isso pode acontecer para qualquer outro valor que você possa utilizar. Você pode escolher x igual a 3, x igual a 5. O importante é você substituir esses valores na lei da função que encontramos. Agora, nós vamos para o conteúdo 2. Vem comigo! Vamos definir uma função do segundo grau, que também chamamos de função quadrática. Definimos uma função polinomial do segundo grau ou função quadrática, a função R em R, ou seja, uma função que o domínio e o contradomínio são iguais ao conjunto dos números reais e que possui a lei de formação. Vou mostrar para você a lei de formação de uma função do segundo grau. Aqui nós temos o valor de x, porque esta função ela é referente a x. Então, você pode perceber que temos a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Pessoal, eu quero explicar algo para você interessante. Uma função do segundo grau, ela pode ser representada por f de x ou por y. Significa que f de x é igual a y. Todas as vezes em que você se deparar com essa sigla f de x, lembre-se, f de x é igual a y. Então, pode aparecer para você uma função do segundo grau com esses termos diferenciados e você tem que saber que eles são iguais. Então, dizemos que A, B e C são os coeficientes, né? Olha só aqui o A, veja o B e veja o C. Eles são os coeficientes da função. E eu coloquei aqui alguns exemplos para você de função do segundo grau, para que possamos identificar esses coeficientes, tá? Não esqueça que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Veja só, nesse primeiro exemplo, nós temos que bem ao lado de x ao quadrado está o número 3. Veja que o número 3 é o valor de a nesta função. E quem está multiplicando com x é o número 5, ou seja, o b desta função é o número 5. E o menos 8, não estou vendo nenhuma variável com ele, por isso que eu chamo de c. No segundo exemplo, temos x ao quadrado mais 2x menos 7. Professora, não estou vendo ninguém multiplicando com x ao quadrado. Existe aqui um número invisível, que é o número 1, que chamamos de elemento neutro da multiplicação. Então, A é igual a 1, B é igual a 2 e C igual a menos 7. No próximo exemplo, temos menos x elevado ao quadrado. Ou seja, bem aqui, pessoal, nós temos o número 1. A é igual a menos 1. B está se multiplicando com x, mas como se trata de um número negativo, b é igual a menos 9. Professora, não estou vendo ninguém aí que não tenha variável. Então, significa que o c é igual a 0. Da mesma maneira, vai acontecer neste próximo exemplo.
nós temos o valor de A, que é igual a 5, não temos ninguém multiplicando com x, ou seja, B é igual a 0. E temos aqui mais um que não tem nenhuma variável, ou seja, C é igual a 1. E no próximo exemplo, temos apenas o valor de A, que é igual a menos 7. E não temos o valor de B e nem temos o valor de C. Por isso, dizemos que ambos são iguais a 0. E agora vamos falar deste exemplo aqui. Eu quero explicar algo bem interessante para você. Tanto o valor de mx, g de x e h de x estão faltando, né, alguns valores. Por exemplo, a função m de x é igual a menos 7x ao quadrado. Veja só, o b é igual a 0 e o c é igual a 0. Já na função g de x, nós temos 5x ao quadrado mais 1. Não temos o valor de b, mas temos o valor de c, que ele é diferente de 0, né? Eu estou vendo o valor de c aí, que é igual a 1. E h de x é igual a menos x ao quadrado menos 9x. Ou seja, o valor de b é diferente de 0, certo? Eu estou vendo aqui que o valor de b é igual a menos 9, mas nós não temos o valor de c. Quando isso acontecer, pessoal, não esqueçam, chamamos essas funções quadráticas de incompletas. São chamadas de incompletas. Então, uma função do segundo grau, ela é chamada completa quando nós temos todos os três valores. O valor de A, o valor de B e o valor de C. Mas quando acontece a ausência de um desses coeficientes, chamamos então essa equação do segundo grau de equação incompleta. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido esse momento de aula e agora nós vamos para o desafio 3. Vem comigo! Agora nós vamos para um exemplo bem interessante. Um jardineiro planta flores em um canteiro retangular. Ele tem espaço para 27 flores e quer que o comprimento do canteiro seja 6 flores a mais que a largura. De acordo com estes dados, qual das equações abaixo representa a lei da função da área do canteiro retangular? Alternativa A, x ao quadrado menos 6x menos 27 igual a 0. Alternativa B, x ao quadrado menos 6x mais 27 igual a 0. Ou alternativa C, menos x ao quadrado mais 6x menos 27 igual a 0. Alternativa D, x ao quadrado mais 6x menos 27 igual a 0. Vou dar um tempinho para você pensar e já retornaremos com a resposta. Ok, espero que você tenha marcado a alternativa correta. E agora nós vamos para a resposta dessa questão. Vejam só, esta horta, ela já suporta 27 flores. E observando esse problema, ele não nos deu o valor da largura, mas ele está nos dizendo que o jardineiro quer aumentar o comprimento em mais 6 flores. E eu deixei para você como alternativa essas questões. E eu espero que você tenha marcado corretamente.
E agora nós vamos para a resolução. Como falamos anteriormente, a área de um retângulo é dado pelo produto do comprimento pela largura. Então, significa que nós temos o valor da largura vezes o valor do comprimento que nós não conhecemos. Lembrando que chamamos de f de x, porque estamos falando de função do segundo grau e também de uma área em relação a x. E ao fazer essa multiplicação, nós temos x vezes x, que é igual a x ao quadrado. E x vezes 6 é igual a 6x. Mas tem um detalhe. A área dessa horta, ele já me disse que é igual a 27. Ou seja, o f de x, pessoal, é a área em função de x. Aqui, ó, é igual a 27 e ficará dessa maneira, x ao quadrado mais 6x. E organizando, tirando esse valor aqui, ó, 27 e colocando para o segundo membro, nós temos que aqui vai ficar 0 é igual a x ao quadrado mais 6x menos 27. Opa! Quer dizer que nós temos aqui como resposta a alternativa D. E recapitulando essa questão, essa resolução, temos x vezes x mais 6, que é uma soma, igual a 27, para que você possa compreender melhor. E fazendo, utilizando a propriedade distributiva e trazendo 27 para o primeiro membro, temos esta função do segundo grau desta horta, de acordo com este jardineiro. E agora, eu vou chamar você para o conteúdo 3. Vem comigo! Agora vamos falar mais um pouco sobre o salto dos cangurus. Como você está vendo aí na figura, o salto dos cangurus expressa uma função quadrática. Como já estudamos anteriormente, o canguru ele se move por meio de saltos, sendo que o deslocamento se assemelha a uma curva correspondente ao gráfico de uma função quadrática, como você está vendo aí na sua telinha. Vejam só, nós podemos enxergar a distância vertical e a distância horizontal. E agora, nós vamos entender um pouco e aprender como que vamos montar um gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Antes de falarmos e de construirmos esse esboço do gráfico de uma função polinomial, gostaria de lembrar a vocês que, ao mencionarmos f de x, precisamos compreender que ele é exatamente igual a y. Então, vamos lá, vamos atribuir valores para x na função x ao quadrado. E então, teremos como resultado o par ordenado, certo? Ao substituir nessa função x igual a menos 3, teremos como resultado f de x igual a 9, ou seja, y é igual a 9. Temos como par ordenado menos 3 e 9. Ao substituir no valor de x menos 2, temos como f de x 4 e o par ordenado menos 2 e 4. Ao substituir no valor de x menos 1, temos como y 1. Esse é o par ordenado menos 1 e 1. E ao substituir 0 no valor de x, encontraremos y igual a 0. Esse é o par ordenado que está aí na sua telinha. E ao substituir no valor de x 1, teremos f de x igual a 1. Ou seja, x vale 1 e y igual a 1. Assim mesmo com 2, nós temos f de x igual a 4. Ou seja, par ordenado, x igual a 2 e y igual a 4. E para x igual a 3, teremos y igual a 9, como par ordenado 3 e
9. Perfeito! E agora, você vai, verificar como que acontece a montagem desse gráfico. Mas eu quero rapidamente mostrar para você o seguinte. Nós temos aqui, ó, o primeiro par ordenado. Eu quero identificar para você. X é menos 3, tá bem aqui, ó. X é menos 3. O que acontece? O y vai ser igual a 9. E ao substituirmos cada par ordenado no plano cartesiano, encontraremos esses pontos, certo? E aí, vamos ligar esses pontos, mostrando e identificando o gráfico dessa função polinomial do segundo grau. Olha aí no VT. Quando o valor de A é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Perfeito! Veja só nessa tela. Nós temos aqui, o vértice da parábola, como está apontado nessa setinha, Isso é importante porque nós vamos falar sobre isso nas aulas seguintes. Então, nós temos aí o gráfico dessa função polinomial do segundo grau com concavidade voltada para cima. Agora, nós vamos para o segundo exemplo, certo? Nós vamos falar dessa montagem. Aqui eu já coloquei os cálculos pronto para que sejamos mais rápidos na nossa aula. Então, nós temos essa função, certo? Você pode observar que o valor de A é negativo, ou seja, A é menor que zero. A concavidade dessa parábola vai ser voltada para baixo. Mas vamos continuar na construção desse gráfico. Então, vejam que já atribuímos valores para x e encontramos o par ordenado, certo? Vamos montar em um plano cartesiano. Vejam só, quando x é igual a menos 1, de acordo com essa tabela, encontramos o valor de y igual a menos 6. Então, vamos colocar aqui no plano cartesiano. Quando x é menos 1, o y é igual a menos 6. E assim vai acontecer com todos os valores que estão aqui, ó, todos os pares ordenados. E teremos, então, esses pontinhos, vocês estão vendo, que se chama ponto de encontro, dos pares ordenados. E agora nós vamos traçar a parábola e, como falei anteriormente, essa parábola ela tem concavidade voltada para baixo, justamente porque o valor de A é menor que zero. E aí você pode ver aí no VT como é que vai ser a construção desse gráfico. Vamos lá? Quando o valor de A é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Perfeito! Ficou muito bonito esse gráfico construído, Então, vamos para um resumo bem rápido. Veja só aí na tabela. Nós temos que, quando A é maior que zero, concavidade da parábola voltada para cima. E quando A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. E agora nós vamos para as nossas considerações finais. Pessoal, concluímos mais uma aula do Conquistar. E eu agradeço a você por ter ficado conosco até o final. Agora, eu peço que se achegue aí, próximo à telinha, e vamos para aquela selfie. Muito bem! E agora, mais uma vez, eu te convido a nos seguir em nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM. E com essa foto, com essa selfie que você tirou aí, você pode nos marcar em hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tchau, tchau!